A última vez que eu estive com vocês aqui, eu falei um pouco sobre o sonho de Deus, o propósito de Deus de conformar cada um de nós com Jesus. Falei isso com uma carga muito grande por conta dos jovens. E se você não esteve aqui, não ouviu, esse dia eu assisti no YouTube de novo. Eu vi que fizeram uma postagem no YouTube, não, no Facebook, né? Alguém fez uma postagem no Facebook e eu peguei carona e eu acabei assistindo ali aquela última ministração. Mas eu queria dar continuidade, eu queria seguir falando com vocês sobre esse sonho de Deus, esse plano de Deus de nos conformar com Jesus. E eu gostaria que você realmente estivesse com o teu coração, como o Rony orou aqui, um coração aberto para receber do que Deus tem falado conosco. Amém? Nós sabemos, como disse Paulo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito. Falamos isso naquele dia. Estão lembrados? Quantos se lembram, diz assim, amém? A gente sabe também que a obra que Deus começou em nós, essa obra de nos conformar com Jesus, de edificar cada um de nós, Ele é quem começou e quem tem todo o poder para completar a obra até o dia do Senhor. Você diz amém ou não? Isso você lê Paulo falando aos Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou, a obra que está sendo feita em nós não é coisa de homem, é Deus que está conformando cada um de nós com Jesus Cristo, com o Senhor. E eu sei também que no momento que o olheiro está trabalhando, Deus está trabalhando na nossa vida, muitas vezes o que a gente sente é dor mesmo, sabe? A gente fica como aquela mulher que está para dar à luz. Um exemplo que o próprio Cristo usou para falar com os seus discípulos, quando ele falou, olha, eu vou ficar um tempo out, fora. Vocês vão ficar um tempo sem mim. E quando isso acontecer, vocês vão chorar e o mundo vai rir. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que vai passar logo. E a lágrima, a tristeza de vocês vai se converter numa grande alegria. E é verdade, né? Jesus morreu, os discípulos choraram, lamentaram, mas dias depois, aquele pranto se tornou numa grande alegria. Quantos se lembram? E porque aquele que morreu também, ele ressuscitou, ele vive. Você diz amém ou não? Jesus está vivo. Quantos podem dizer amém? Ele vive. Mas Jesus usa um exemplo interessante, João 16. Ele diz que, quando ele fala no versículo 20, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, o mundo vai se alegrar, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês vai se converter em alegria. E no versículo 21, 22, ele usa um exemplo muito interessante. Ele diz, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vocês terão tristeza, vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. Eu queria dizer isso para você também. Eu sei que aqueles que estão, de alguma forma, no momento da dor, do choro, está gerando Jesus, né? Gerando a vida de Deus, gerando aí toda essa crise com Deus, em algum momento essa tristeza vai sair e vai entrar alegria na tua vida. E essa alegria, amado, é uma alegria para sempre, é uma alegria perpétua. Quanto mais Deus muda o que somos, mais alegres nós, mais felizes somos. Você diz amém ou não? Você se torna uma pessoa bem-aventurada de verdade. O que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre o maior obstáculo. O maior obstáculo a essa rendição nossa. O maior obstáculo ao quebrantamento, vou usar essa expressão. O maior obstáculo ao quebrantamento nosso. Franco, por que é tão difícil para algumas pessoas
receberem essa verdade. Hoje cedo eu falei lá na Zona Norte, não estive lá com os irmãos da Zona Oeste, mas estive com os irmãos da Zona Norte, também com os irmãos chilenos, e falei um pouco do que nós conversamos aqui daquela outra vez. E eu estava dizendo sobre esse sonho de Deus de nos conformar com Jesus e de nos quebrantar, mas por que é tão difícil para alguns de nós? Parece que é tão difícil para você que trabalha na obra de fazer discípulo. Em alguns momentos você olha o discípulo assim, então existe uma palavra no castelhano que eles usam que é terco. Tão terco, tão duro, vou usar uma palavra, tão obstinado. Por que às vezes somos tão obstinados? E não nos rendemos, Franco, não nos quebrantamos, não recebemos a verdade, eu não sei. Quantos aqui trabalham de verdade na obra de fazer discípulo, cuidando de gente? Quantas pessoas cuidam de gente aqui? Levanta a mão para eu ver, assim, a mão levantar. Você cuida de alguém, né? Ok. Então, se você cuida de alguém, mais de um, de repente, aquele que você cuida é muito bonzinho, quase não te dá trabalho. Mas se você cuida de mais de um, é possível que você já tenha aparecido lá no meio do teu grupo de discípulos, lá alguém duro. Alguém que seja assim, meu Deus, mas que dureza, que dificuldade. Essa pessoa não me ouve de jeito nenhum. Pessoa dura. Quem sabe tem até alguém agora me ouvindo e diz, sou eu que sou essa pessoa dura. Tem dificuldade. Dificuldade de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir duas palavras, principalmente. De Deus. Ouvir não e ouvir espera. Deus também diz não. Você crê nisso? Fala sério, crê mesmo? Eu converso com alguns crentes que parece que eles têm na cabeça que Deus nunca diz não para nada. Eles estão fazendo tudo sempre que dá na cabeça deles, vão fazendo. E às vezes até é difícil freá-lo. Mas, querido, que esse caminho não é nada. Tem até irmão que diz assim, eu já falei com o senhor, se ele não quiser, é só fechar a porta que eu não passo. Eu falei, você está igual o jumento, o cavalo, que é assim, que você tem que barrar para não ir. Quer que se a porta estiver aberta? Se a porta estiver aberta é de Deus. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Imagina Paulo e Silas lá, naquela cadeia, presos. Aí diz que começaram a louvar o Senhor, aquele culto gostoso, né? Culto na cadeia. Diz que tremeu o lugar, as portas se abriram e eles não saíram. Porque se eles saíssem, ia ser um problema se eles saíssem por aquela porta. Se eles se precipitassem a sair, teria lá um carcereiro morto. Mas eles ficaram lá. Eles só saíram na hora de Deus. Eles só se moveram quando chegou a hora certa de se mover. Mas eu fico com a impressão de que algumas pessoas não querem ouvir a voz de Deus, eles querem sinais. Não, Senhor, se tu não quer que eu vá, fecha a porta. É surdo. Sabe que Deus tem que fechar a porta e abrir a porta? Não é suficiente falar? Por que é tão difícil para nós ouvir não? Por que é tão difícil para nós ouvir espera? Espera um pouco. Porque, na maioria das vezes, irmãos, a gente carrega dentro de nós um coração obstinado. Obstinação é o maior bloqueio para o quebrantamento, para a obediência. E a obstinação é a maior evidência de que a gente está duro, de que a gente precisa, de fato, ser quebrantado. Você conhece alguém obstinado? No final do livro de Juízes, não no final, o último capítulo de Juízes diz que, em versículo, diz que não havia mais rei Israel e cada um fazia o que dava na telha. Cada um fazia o que melhor lhe parecia. Eu acho que a gente vive esse tempo, sabe? O tempo em que cada um faz o que dá na telha, faz o que é melhor aos seus próprios olhos, seu entendimento. Mas Juízes 2,19 narra um pouco esse processo do livro de Juízes, que ele diz mais ou menos assim: sucedia, porém, que, falecendo o juiz,
reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O livro diz é engraçado, que é assim, o povo se desviava, Deus levantava alguém para arrumar a casa. E aí, o tempo que essa pessoa estava ali atuando e falando, o povo estava legal. Mas era só o cara morrer, acabou. Morreu a voz profética, morreu a voz apostólica, sei lá, a voz que tu quiser aí, e o povo já voltava para o mesmo rumo. Voltava para a idolatria, voltava para o mesmo buraco, e ficavam piores. Diz a Bíblia que eram piores do que a geração passada, a geração dos pais. Eles conseguiam pecar mais que os pais. Eles ficavam piores, seguindo a obstinação do coração deles. Porque quando tem obstinação, pode ter certeza, o lugar secreto da obstinação é o coração humano, né? Quando Deus fala com Saul, através de Samuel, ele define muito bem a obstinação, lá em 1 Samuel 15, 23, dizendo assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Diga comigo, rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como o quê? É como a idolatria. Imagina que você se converteu e você adorava ídolos de madeira, de barro, de gesso, e hoje você tem o maior orgulho, diz, não, larguei os ídolos. Mas se você largou aqueles ídolos e segue obstinado, para Deus você não mudou ainda nada. Você continua idólatra. Continua idólatra. Eu tenho uma experiência assim, muito interessante. Eu acho que eu já contei aqui em Cabo Frio, um momento desse. Foi muito interessante essa experiência. Foi assim. Um irmão, ele saindo do banco, ele foi descontar um cheque no banco, um cara que eu conheci ele na Força Aérea. Ele um tempo caminhou entre nós, depois um tempo ele deixou o nosso convívio, mas ele seguiu por aí, fazendo um monte de obra por aí, mas nunca perdeu assim um contato, sabe? E ele me ligou e falou assim, Franco, eu posso dar um pulo aí na sua casa para falar um negócio que me aconteceu, eu queria que você me ajudasse. Eu falei, por acaso eu estava em casa, eu falei, vem, ele foi lá, para a gente conversar. O que aconteceu com ele? E eu conheço os personagens da história dele, foi assim, ele montou uma empresa, tipo um buffet assim, para servir em retiros várias igrejas. Eu me lembro, inclusive, que eu fui ministrar num retiro de um grupo lá da Zona Norte, e quem estava lá no churrasco, lá servindo os irmãos? Esse cidadão. Só. E ele ficou famoso, porque o cara do churrasco fica famoso, né? Todo mundo gosta do cara do churrasco, né? A irmãozinho da carne, mais uma, aquele só na carne lá, servindo a carne para a galera. E aconteceu o seguinte, se passaram, sei lá, quase um ano, e um dos irmãos que participaram daquele retiro, ele era caixa de um banco, lá na Zona Norte do Rio. E ele sonhou com esse cara, com esse churrasqueiro, com esse irmãozinho que estava com essa empresa. Sonhou o quê? Sonhou que o cara estava fazendo um despacho de macumba forte, estava cortando cabeça de bode, derramando sangue, pintando sangue na parede. Então ele sonhou com o cara. Acordou de manhã com aquele sonho de que o irmão tinha feito uma obra de macumbaria da pesada. E ele lembrou do cara, porque foi o churrasqueiro do retiro. Ele disse, pô, lembrou, ele estava ali. E esse churrasqueiro, num dos seus eventos, ele recebeu um cheque. E ele precisava de dinheiro, ele falou, eu vou lá descontar esse cheque, deixa eu ver qual é a praça, viu o endereço, eu vou lá na agência, lá no meio da Zona Norte. Ele foi lá, escalou uma fila, que naquela época não era filha única, tinha filhinha para cada caixa, ele entrou numa fila e foi. E era justo a fila do irmão que sonhou com ele. Pô, quando o irmão olhou para ele, tomou um susto. Meu Deus! Lembrou dele. E ele lembrou do irmão. Ô, boba, tudo bem, tudo bem. Falou, cara, tu não sabe da maior. O que é? Sonhei contigo.
sonhei com você essa noite. E o cara, sonhou? E enquanto ele descontava o cheque, ele foi contando, né? Cara, então sonhei que você fazia uma matança, um sacrifício para os demônios lá. Você fazia um negócio, uma macumbaria pesada lá, cara. E está amarrado, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder e tal. Começou a falar. Só que ele saiu dali e ficou com a cabeça enorme, né? Falei assim, cara sonhou comigo e me encontrou, cara. E ele ficou pensando, qual a possibilidade desse cara me encontrar? O cara sonhou comigo. E aquilo ficou na cabeça dele até que ele me ligou. E aí eu falei, vem, ele foi lá em casa e falou assim, Franco, que história bizonha é essa? Que coisa esquisita. E eu falei, esse sonho está muito claro. Ele, como assim está claro? Eu falei, cara, claro que está claro. Ele, mas o que tu acha que é? Eu falei, acho que é a verdade da tua vida. Você é um feiticeiro. Ele chegou a regalar um olhão assim para mim. Assim. Falei, filhão, olha a tua vida. E eu conhecia a vida dele. Olha como é que você é um cara rebelde. Pá, rebelde aqui, rebelde ali, rebelde lá, rebelde. Agora, o que é o rebelde para Deus? O rebelde para Deus é como feiticeiro. Deus não faz nenhuma diferença entre o rebelde e o cara que está derramando sangue lá no espaço. Não faz diferença. E não sou eu que estou falando, é Deus que falou. Abri o texto para ele de 1 Samuel 15, 23. Eu li com ele. Falei, está vendo? Deus está falando contigo para você se arrepender da tua rebelião. Porque um homem rebelde para Deus, ele vê como uma pessoa feiticeira. O que eu posso fazer? Não posso mudar a cabeça de Deus. E um homem obstinado, que não sabe ouvir não sabe ouvir espera, não sabe ouvir não e nem espera, ele é um homem idólatra. Deus não faz diferença. Idólatra. Se um dia você sonhou lá, acendendo vela lá, para o santinho, cuidado. Se um dia alguém sonhou contigo, eu quero te contar um sonho que eu estava lá, acendendo velinha, coisa e tal, e você diz, cara, eu já estou livre disso, eu não faço mais isso. Não faz não, você ainda faz. Se teu coração for um coração obstinado, obcecado, é aquela pessoa que quer aquilo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você já aconselhou alguém que está obstinado para casar? Não sabe ouvir não sabe ouvir espera. Não espera, desde que está obstinado, quer casar. Às vezes você vê que o rapaz é incrédulo. Não, mas ele vai se converter. Às vezes a menina é incrédula, vai, aí dá nó em pingo de éter, não é pingo d'água não, vai torcendo tudo, e você vê que a pessoa está obstinada, que ela não vai frear, ela vai fazer aquilo ali. E assim são várias outras coisas que surgem, né? E a pessoa está obstinada. Eu acho que o cara obstinado mais famoso da Bíblia, que quase ninguém conhece a história dele, foi um profeta chamado Balaão. Quem se lembra de Balaão? Balaão, que é um grande profeta, que inclusive fez uma profecia, uma das mais espetaculares sobre Jesus, ele, infelizmente, no Novo Testamento, ele não consta na galeria dos heróis da fé. Ele consta na galeria dos vilãos. Balaão é aquele cara que, embora profeta, que é engraçado isso também, né? Como é que alguém profeta pode ser obstinado? Porque profeta ouve Deus falar. Ouve ou não ouve? Vocês agora nem falaram, né? Vocês estão com dúvida, né? Você já viu alguém usado por Deus e tremendamente obstinado? Você conhece alguém que é usado por Deus, mas é obstinado? Existe, gente. Está assim. Está cheio. De gente que é capaz de falar agora até em língua, profetizar. E segue na obstinação do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Assim foi Balaão. Inclusive, ninguém entende por que Balaão, vamos ler 2 Pedro 2,15, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou, né? Ele armou cilada e amou o prêmio da injustiça. Balaão é aquele cara. Por que eu digo que ninguém entende a história de Balaão? Porque Balaão faz uma oração para Deus, Deus diz não. Aí os caras voltam lá, Balaque reforça o prêmio, aumenta a graduação dos oficiais.
Quando os caras vão lá falar com ele de novo, ele faz de novo uma oração para algo que ele já sabia a resposta. E aí Deus diz sim. E aí ninguém entende mais nada. Dá uma confusão. Deus disse não, disse sim. Depois quis matar o cara no caminho. Como é que Deus disse sim, quis matar o cara? Que aí aí fica confusão, né? Confusão. Eu queria te explicar uma coisa. Eu acho que é isso que está muito forte no meu coração. Eu ouvi uma frase outro dia de Miles Monroe. Esse cara faleceu, morreu num acidente de avião. Estava lendo alguma coisa e essa frase me saltou. E eu fiquei com ela. Eu ministrei um assunto todinho inspirado nessa frase. A frase é mais ou menos assim. Se conseguirem escrever e projetar aí. A pior coisa, diga comigo, a pior coisa. Ele diz assim, a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ter sucesso no projeto errado. Como é isso? A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é o cara ter sucesso no projeto errado. E eu sei que muita gente, quando lê isso aqui, diz assim, mas isso aqui não acontece nunca. É o que mais acontece, irmão. Você está por fora. O que tem de crente dando certo no lugar errado não está no gibi. Aí você diz assim, mas Franco, como é que alguém que Deus não quer que ele faça alguma coisa pode dar certo? Querido, mas eu vou te explicar. Tenha paciência, calma que eu te explico. Deus, quando o Senhor diz não, e ele fala não muitas vezes, quando ele desespera, e a gente segue obstinado, repetindo até orações que você já tem resposta. Qual é a resposta que Deus vai dar para você? Como é que Deus trata a nossa idolatria de obstinação? Como é que tu acha que Deus trata? Como é que tu acha que Deus trata? Eu vou pedir os queridos para projetar aqui um Salmos 81, versículo 11 e 12. E eu vou pedir a tua leitura e tua reflexão. O que Deus fala nesse salmo? Vamos lá? Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não? Assim, deixei-o andar onde? Na teimosia de quê? Siga seus próprios conselhos. Querido, a maioria de nós não sabe disso. Mas Deus trata com a obstinação desse jeito. Você quer isso? É isso que você quer? Eu quero. Então tá bom. Faz o que você quer. Ah, Franco, Deus faz. Foi só entendendo essa verdade que eu entendi a parábola do filho pródigo. Porque, olha, amado, eu tinha maior dificuldade com a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque o pai é a figura de Deus. O garoto é a figura do filho. Podia ser a minha figura, a tua, qualquer um. Você diz amém ou não? E aí o garoto vai lá e pede ao pai a herança dele. O pai não tinha morrido ainda. Como é que um filho vai para o pai e pede a herança do pai quando o pai ainda está vivo? Como é que o filho faz um negócio desse? E o pai, porque se fosse eu ia dizer, vai procurar a tua turma, moleque. Estou vivo aqui, tu quer a minha herança? Ainda por cima tu quer a minha herança, eu sei que tu quer fazer, tu quer ir para a farra? Vai para a farra com o teu dinheiro. Não. O pai financiou uma jornada do filho para longe dele. Eu nunca entendi esse texto. Eu não faria isso jamais. Até entender que Deus faz. Deus, quando tem alguém querendo muito uma coisa, diz, é isso que você quer? É isso mesmo que você quer? Eu quero carne. Estou cansado desse pão, desse maná. Eu quero carne. Chega esse maná, esse deserto.
esse deserto que estou passando. Eu quero carne, não é aquele tempo de filé mignon. Agora até, quando eu consigo comer um franguinho, está difícil. Não foi assim que o povo murmurou no deserto? O que Deus fez com o povo que queria carne? O que Deus fez? É carne que vocês querem? É carne que vocês terão. Comeram tanto que morreram. É engraçado assim, né? Eu quero um rei. Eu quero um rei. Essa história do eu quero um rei deixou Samuel meio cabisbaixo. Samuel foi para Deus e falou: Senhor, estão me rejeitando. Não me querem mais como profeta no meio deles. O Senhor falou assim: Samuel, chega para cá, meu filho. Não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim, Samuel. Eles não querem ouvir a minha voz. É a mim que eles não querem. Você pensa que é você? É a mim, mano. Você está falando o que eu mando você falar. Vocês querem um rei? Então toma-lhe rei. E levantou Deus Saul. Deus nunca planejou rei para Israel. Nunca. Deus quis ser o rei de Israel, andando no meio do povo o tempo inteiro, falando o tempo inteiro a vontade dele. Mas o povo viu as outras nações com um rei. Todo mundo tem rei, só a gente que não tem. Queremos um rei também. Queremos rei. Então, é isso que vocês querem? Leva. Foi isso que Deus fez com Balaão. Números 22, 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Embora Deus recomendou, tu vai fazer só o que eu te mandar, mas vocês já sabem a história. Você fala assim: Franco, o que Deus quer com isso? Por que Deus me entrega a minha própria sorte, a teimosia do meu coração? Por que o Senhor deixa eu fazer a minha vontade no final das contas? Por que Ele deixa? Por que Ele não me impede? Por que Ele não fecha a porta? Por que Ele não me amarra, não me trava? Por quê? E olha, nem Deus e nem teu discipulador deveria fechar a porta para você. E ninguém deveria fechar, porque Deus é que entrega o homem na sua própria teimosia. O que você quer? É isso que você quer? Você não consegue esperar? Você não consegue ouvir não? Ah, eu estou cansado de ouvir não. Tá bom. É não. Ah, estou cansado de esperar. Mas tem que esperar. Quando a gente ouve não, quando a gente espera, é engraçado. Esses dias eu apresentei um casal numa assembleia da igreja. E era um irmão que ouvia um não de Deus. Eu estava falando porque eu considerava aquele casal pronto para casar. Eu achava que aqueles irmãos iam fazer bem um ao outro. Falei, ele, porque ele ouviu um não de Deus, quando ele clamava pela saúde da esposa dele. Um dia a esposa ficou doente, adoeceu gravemente, e o cara clamou, eu clamei com ele junto. Nós oramos juntos, e eu me lembro até como é que eu dei notícia para a igreja de que a esposa dele havia morrido. Reuni os irmãos e lembrei do texto de Davi, que jejuou 7 dias pelo filho, e orou, e no final Deus falou assim, não vai viver, vai morrer. E Deus disse não. E o irmão não adoeceu, não deu cabeçada na parede, não abandonou a fé. Ele soube ouvir o não de Deus, entendeu? Soube descer e disse, Deus disse não. Eu reuni a igreja e falei, irmãos, Deus disse não. E eu considero alguém que sabe ouvir o não de Deus como alguém que não é obstinado, alguém que não é idólatra. Um homem desse tem toda a chance de fazer uma mulher feliz, porque sabe ouvir a voz de Deus, e sabe quando Deus diz também não para ele. E ela ouviu Deus dizer assim, espera quanto tempo? 1 ano? Não. 2? Não. 3? Não. 4? Não. Uma mulher bonita, uma mulher
que teve muitas oportunidades de casar. Ela esperou 12, 14 anos. E sabe o que é mais curioso? O mais curioso é que no ano em que esse meu irmão ficou viúvo, essa irmã estava noiva para casar. Estava noiva para casar. E aí, naquele ano, Deus mudou o coração dela. E imagina uma menina que está esperando 14 anos para casar, arruma um noivo, está afimzão de casar, disposta a casar, e ela diz assim: não é você. Deus falou para ela assim: espera só mais um pouquinho. É muito difícil ouvir espera. Principalmente para quem já está esperando muito tempo. Vocês concordam ou não? Quantos dizem amém? Só as meninas agora. Ah, até saiu bem. Amém. Esperando. Eu falei, tem duas pessoas aqui, um que sabe ouvir não, outro que sabe ouvir espera, está pronto. Vamos casar, tem minha bênção. Falei, tem a minha bênção, porque são duas pessoas que aprenderam a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Mesmo a resposta de Deus difícil, que é uma resposta difícil. Eu te fiz uma pergunta, não respondi, espero responder agora. O que Deus espera alcançar no homem quando ele permite o homem andar no seu próprio conselho, no seu próprio caminho? O que Deus espera? Abra a tua Bíblia em Ezequiel 14, de 1 a 5, e você vai ver o que Deus espera. Aqui, mais uma vez, Deus vai dizer para o profeta como é que ele trata a obstinação. Mas aqui ele revela também o que ele espera. Não apenas como ele trata, mas o que ele espera. Então vieram ter comigo, Ezequiel falando, alguns dos anciãos de Israel, aqueles líderes de Israel, aqueles homens, e se assentaram diante de mim. Imagina você estar lá na tua casa, lá sentadinho para a hora do café, com alguns líderes, e de repente veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens, está vendo esses caras que estão diante de você aí? Eles levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Esses caras estão aí, mas eles são idólatras. Eles têm aí ídolos no coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Então eles estão prontos para cair no erro deles, na teimosia deles, na obstinação deles. Ele diz assim: acaso permitirei que eles me interroguem? Deus está falando assim: pô, tu acha que eu vou deixar eles me perguntarem a minha vontade? Tu acha que eu vou dizer para eles o que eu quero de novo? Porque são obstinados, tem ídolo. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo o quê? Segundo a multidão dos seus ídolos. Ele falou: eu vou responder segundo a multidão dos teus ídolos. Ou seja, eu vou responder aquilo que você quer ouvir. O que você quer ouvir? O que a tua idolatria quer ouvir? O que a tua idolatria quer ouvir, eu vou dizer. O que você quer ouvir? Eu vou responder segundo a tua obstinação. Eu vou deixar você no seu conselho. É isso que Deus está falando. Só que aqui Deus não reforça. Deus não apenas confirma aquilo que a gente já viu no Salmo 81. Deus fala uma outra coisa. O que Deus fala? Deus fala do propósito dele. Eu gosto desse propósito. Acho que ele não pode sair daí. Nunca. Qual é o propósito de Deus, Franco, quando ele faz isso? Ele diz: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem a seus ídolos. Quando Deus deixa, pode ser que Deus não deixa para perder, Deus deixa para ganhar. Bom, como assim? Olha o filho pródigo.
O outro foi. Gastou tudo, torrou tudo, bagunçou a vida toda, mas papai só esperando. Um dia ele volta. Um dia ele vai voltar. Por quê? Porque a obstinação tem um preço caro. A conta vai chegar. Um dia ele vai consumir toda a obstinação dele e vai ver que é uma pessoa infeliz. Infeliz. Um dia vai dar uma seca, vai dar uma fome lá. Ele vai ver que os amigos perduram enquanto tem dinheiro. Você tem dinheiro, você tem amigo. Não tem dinheiro, acabou o amigo. Foi o amigo. Os amigos de copo, principalmente, né? Amigo de copo, amigo de farra, amigo de tudo que é lugar. Eles estão contigo ali porque você tem dinheirinho, financia, banca. Bora, galera, desce aí, por minha conta hoje. Está lindo, tem amigo pra caramba. O dia que você falar que não é mais por tua conta, a coisa está ruim. Foi o que aconteceu com o garoto. Um dia bateu fome lá e acabou tudo. Acabaram os amigos, tudo. E aí ele vai trabalhar cuidando de porcos, diz a Bíblia. E a condição dele é tão grave. O judeu não come carne de porco, eu deduzo que ele não podia nem pensar se um porquinho desse ia bem, né? Mas ele pensou assim, a comida desse porco, essa bolota de porco, que é um negocinho assim redondinho, veja, eu vi lá em Israel, em Israel, via as bolotas de porco, é um negocinho, lembra, o que lembra? Lembra um machixe, alguma coisa assim. Falei grego também, machixe, tem jovem que nem sabe o que é isso. Machixe? Que negócio é esse? Não, machixe. Depois tu bota lá no teu Google lá e vai aparecer uma foto de um machixe para você ver. Mas também tu pode botar a bolota de porco. Ele quis comer a comida do porco. Desejou comer a comida do porco. E nessa hora ele pensou, bem, na casa do meu pai a condição é muito melhor. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá o empregado vive melhor do que eu. E eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser considerado, nem ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos, dos teus empregados aí. Trata-me de qualquer jeito aí, que para mim está bom. E foi assim que ele decidiu voltar para casa. Deus pega o obstinado no seu próprio coração. Hoje o coração está dividido. Não serve para Deus. Deus perde o coração dividido para ganhar um coração inteiro. Enquanto houver ídolos, está dividido. Enquanto Jesus for uma das tuas prioridades, algo está errado. Você sabia que a palavra prioridade é singular? Você sabia que não existe essa palavra que a gente inventou, prioridades? É moderninha, mas não existe. É uma palavra pós-moderna, prioridades. E eu tenho que arrumar minhas prioridades, Franco. Eu digo prioridades, não existe, existe prioridade. Inclusive, se você tiver prioridades, significa que você não tem prioridade. Porque prioridade é uma coisa única. Prioridade é soberano, é único. De verdade, um cristão deveria ter só uma prioridade. Qual é? Jesus. E as outras coisas? Arrumada através de Jesus. Afinar a vida familiar por meio de Jesus, afinar a vida profissional por meio de Jesus, cuidar dos relacionamentos por meio de Jesus, tudo dele, por meio dele e para ele. Você diz amém ou não? O cristão deveria ser isso. Deveria ser assim, Jesus é a minha prioridade, o resto eu afino. Através dele. Por meio dele eu afino. Mas ele é a minha prioridade. Ele é o primeiro e único da minha vida. Ele é o primeiro lugar. É o primeiro amor. Quando diz amém. Aí não tem ídolo. Não tem ídolo. O coração está inteiro, rendido diante dele. Olha só o que eu vou te falar. Um discípulo de Jesus, ele não questiona se vai fazer ou não a vontade de Deus. Nunca. Um discípulo de Jesus, ele está abnegado. Diga abnegado. Diga abnegado. Abnegado. O que é uma pessoa abnegada? É quando Jesus falou assim, alguém quer vir após mim? Nega-te a ti mesmo. Uma pessoa abnegada.
Abnegado é a pessoa que negou a sua própria vida. É uma pessoa que já não tem mais vontade própria. A vontade dela é fazer a vontade de Deus. E qual o dilema dessa pessoa? O dilema dessa pessoa é saber qual é a vontade de Deus. Às vezes ela está numa encruzilhada que ela não sabe a vontade de Deus. E ela clama, ela chora, diz: Senhor, me ajuda, eu preciso saber qual é a tua vontade, porque eu quero fazer a tua. Mas ela não fica discutindo se vai ou não fazer a vontade de Deus. E eu já vi crente a beça falando assim: eu sei qual é a vontade de Deus, sabe mesmo? Sei. E aí? Eu estou pensando se eu vou fazer. Eu já entendi, você é um crente, mas você não é um discípulo de Jesus. Mas por que não? Porque discípulo é abnegado. A condição para ser discípulo é negar a si mesmo. Tomar a cruz e você está obstinado. Você não é uma pessoa quebrantada e rendida à vontade de Deus. Você não se rendeu ainda. Você só ouviu falar do Senhor, é um evangélico, de repente um bom evangélico. Gospel. Mas não é discípulo. Discípulo é abnegado. Discípulo não discute a vontade de Deus. Ele discute às vezes para descobrir a vontade de Deus. Ele quer saber o que Deus quer. Discípulo não pode ver uma coisa clara diante dele e pensar se vai fazer ou não fazer. Isso não é discípulo de Jesus. Perdoa, querido, mas é a pura verdade. Isso é uma pessoa que nem entendeu ainda o chamado dele. Diga assim: fui chamado. Diga: fui chamado para ser discípulo. Diga: fui enviado para fazer discípulo. Diga: fui chamado para ser, fui enviado para fazer. Então, quem foi chamado para ser e entendeu o chamado e deu o passo de ser, eu recebi o chamado. Entendi, cara, eu quero ser discípulo. Ele sabe que uma das condições do discipulado é a abnegação. É você não ter mais vontade. Essa é uma das condições. Se você não atende essa condição, você pode ser membro da igreja evangélica, membro número 480, estou na ata, não sei de onde. Querido, você pode ser qualquer coisa, menos discípulo de Jesus. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio Cristo. Você quer ser, a condição é essa. Quem impõe condições? É Ele. Ele que impôs as condições. Porque precisa ter um coração inteiro. Você diz amém ou não? Inteiro. O que Deus faz com o coração dividido? Às vezes Ele perde essa pessoa. Perde, diz: é isso que você quer fazer? Quer fazer a tua vontade? É isso que você quer? Quero um rei, é carne, o que você quer? Vou te dar, vai. Ele não te abandona, não te esquece. Ele fica ali, ele é bom, amém? Aí você fala: mas Franco, ele quer teu coração inteiro, sem ídolos. Ele quer ser a tua prioridade. Por que eu falei que essa palavra complementa a última que eu falei? Porque a última vez que eu vim aqui eu falei sobre o desejo de Deus de nos conformar com Jesus. E hoje eu estou te falando o que pode atrapalhar esse projeto maravilhoso. É um coração idólatra, um coração obstinado, um coração que não sabe ouvir não sabe ouvir espera. Eu fico impressionado como Deus usa a igreja, os líderes da igreja, para nos abençoar. E às vezes a pessoa diz não, nem sabe por que está dizendo não. Aí tu pergunta assim: mas não por quê? Não sei, eu não estou com paz. Que paz? Tem que ter paz. Não, pô. Eu acho que não, meu conselho é não. Eu acho que deve esperar. As pessoas vão falar. Um coração quebrantado, rendido, vai provar o melhor de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Olha, irmãos, eu fiquei tão feliz, falando desse casal de novo, fiquei tão feliz de poder estar ali, apresentá-los, inclusive, à igreja. Falei: puxa, queridos, eu estou tão feliz porque eu, de uma certa forma, eu acompanhei o drama dos dois. Nunca pensei, nunca imaginei que Deus pudesse promover aquilo. E Deus promoveu debaixo de sinais, sonhos, visões, tudo que Deus...
pôde fazer, ele fez. Mas eu nunca pensei. Eu vi um irmão muito triste, chorei com ele. Depois eu vi Deus mudando a tristeza dele em alegria, dando uma outra oportunidade para ele. Eu vi uma menina perseverar. Eu lembro o ano que ela abriu mão, o tempo que ela abriu mão lá do noivado dela, do relacionamento dela. Tinha data já e tudo para casar. E eu vi Deus fazendo um milagre. Um milagre. Deus, ele não é um torturador. Deus não é masoquista, não é sádico. Deus não está querendo te ver sofrer de forma fortuita, sem sentido, sem propósito. Não, amado. Quando Deus consente algo na nossa vida, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Já falei isso para você. E no primeiro momento, pode doer muito, mas é como a dor do parto. Quando o neném nascer, a mãe esquece. Ela esquece aquele momento tão difícil por conta do filho que nasceu. Isso que falou foi Jesus. E eu queria te animar nessa noite. Eu vim aqui para te animar de novo. Quem sabe Deus me trouxe aqui tão rápido para te falar isso. Eu quero ser uma voz profética na tua vida e animar você a quebrar todo o ídolo do teu coração. Não permita que nada e ninguém se coloque num lugar que só pertence a Jesus. Não levante ídolos no teu coração, porque senão você vai começar a ouvir o que você quer ouvir. A pior coisa que pode acontecer na tua vida é você dar certo no projeto errado. É melhor ser um Jonas. É melhor ser um Jonas. É melhor vir a tempestade e teu barco virar. Porque só assim tu não vai fazer o que você quer fazer. Graças a Deus, que Deus não deixou Jonas ir bem naquela jornada, naquela viagem. Graças a Deus. Que Nínive está feliz por isso. Né? Porque Jonas não seguiu, não foi um sucesso o negócio dele, foi um fracasso. E às vezes Deus até nos ajuda assim com um bom fracasso, para que a gente possa se quebrantar e viver tudo que Deus tem para nós. Liberte-se, em nome de Jesus. Liberte-se dos teus próprios sonhos. Liberte-se da tua obsessão. Descansa. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar de você. Ninguém. Ninguém. O que Deus planejou para a tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Você pode se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como disse Pedro, porque Deus, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Ele vai exaltar você como mão poderosa, como mão forte. E você vai ver, nada vai impedir a mão de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus estabeleceu, Deus colocou a mão, Deus vai fazer. Minha palavra para você é: confia nele, descansa, seja humilde, confia no Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, Tu és a minha herança, minha riqueza, meu bem maior. E eu vivo, eu existo, como a gente cantou aqui, para te adorar, para te amar, para te louvar, para te servir. O que eu quero é fazer a Tua vontade. Eu desafio você, em nome de Jesus, amado, nessa noite, eu desafio você a derramar a tua vida todinha no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu quero tudo que Tu tens para mim. Eu abro mão dos meus sonhos, como aquela canção antiga dizia, lembra? Abro mão dos... Lembra dessa canção? Abro mão dos meus planos, eu quero viver tudo que Tu tens para mim. Me ensina a ouvir não. Me ensina a ouvir e espere. Guia minha vida, para que eu possa comer o melhor dessa terra, para que eu possa ser transformado de glória em glória no Teu caráter. Você diz amém? Você diz amém? Eu gostaria muito que você nunca fosse entregue ao teu próprio conselho. Que Deus nunca permitisse você fazer a tua própria vontade. Oxalá Deus possa sacudir teu barco, como fez com Jonas, e não deixar você achar que está tudo bem. Tomara
Deus te freie sempre. Que essa seja a nossa oração. Senhor, não me deixa na minha própria obstinação. Não me deixa na minha própria idolatria. Eu quero ser livre. Eu quero ouvir tua voz e obedecer tua voz. Eu não quero ficar andando por sinais, porta aberta, porta fechada. Eu quero direção. Eu quero clareza. Eu quero saber a tua vontade e viver a tua vontade. É lindo quando Deus cumpre a vontade dele na tua vida. É lindo. Você desfruta. Você se alegra, você confia, você festeja, você comemora. Porque vai chegar a tua hora. Pode ficar tranquilo. Amém? Esse choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem com certeza pela manhã. Amém? Você semeia com lágrimas hoje, mas eu te garanto, você vai colher com a maior alegria. Faz só o que Deus está te dirigindo. Tenha um coração tranquilo e quieto, porque nisso reside a tua vitória e a tua força. Amém? Confia tão somente. Eu falo isso para você hoje em nome de Jesus. Olha, eu tenho assim uma certeza também no meu espírito, que algumas pessoas precisam tomar decisões sérias nessa noite. Sérias, importantes, que vão mudar o curso da tua vida. Eu vim aqui como para ser mais uma vez a voz de Deus na tua vida. E mais uma vez, eu digo mais uma vez porque eu tenho certeza que Deus já falou contigo mais de uma vez. Pelo menos mais de uma vez. Quem sabe eu sou a última voz aqui. Para você não seguir terco, como diz a palavra lá no castelhano, não seguir teimoso, teimosa. Se entrega, se rende, se prostra. Nega-te a ti mesmo. Amém? Você não vai perder nada. Nada. Tinha uma canção também antiga que eu gostava muito, que dizia assim: andando com Jesus não há perdas, só abrimos espaço para o novo de Deus. Quem se lembra dessa canção? Andando com Jesus não há perdas, só abrimos espaço para o novo de Deus. Para que venha o melhor. O refrão é: Espírito de ressurreição e vida, não há nada que possa te enfrentar. Lembra? O alvo é Jesus, o princípio e o fim. Todo o resto é só o meio. Mas tem desse mesmo grupo uma outra música que essa eu sei que vocês conhecem. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Essa vocês conhecem, conhecem? De novo, é só esperar. Diga, é só esperar acontecer. É só o quê? É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar. E não deixar que a tristeza, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua. Diga para ele: olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém, que nada e ninguém pode impedir. Jesus é o quê? Jesus é o melhor plano. Plano melhor. Diga, nunca chega atrasado. Nunca
nunca chega atrasado. Sua hora é o quê? Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. assim na terra como no céu. Jesus, quantos creem? Plano melhor. Diga para ele. Se você crê, você fala para ele. Nunca chega atrasado. Nunca. Tua hora, Senhor. Tua hora é perfeita. perfeita. Sua maneira, Senhor, é o mais linda. Só quero a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Diz para ele. Eu só quero tua vontade. assim na terra como no céu. Eu sei que o mundo diz que Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Pedro disse que embora muitos tenham como tardias as promessas do Senhor, Ele nunca se atrasa. Deus é pontual. Deus chega na hora certa, da maneira certa, de um jeito novo, inusitado. Ele vem muitas vezes sobre as ondas da tua crise, do teu medo, do teu desespero. Mas Ele vem. Ele vem. Aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer e não vai tardar. Pode ter certeza. Só mais um pouco. O que nós podemos fazer e devemos fazer é tirar do nosso coração toda a idolatria, toda a obstinação e dizer, Senhor, a única coisa que eu quero é a tua vontade. Não tem nada mais importante na minha vida. Foi assim que ele tratou com Abraão. Falou, Abraão esperou por um filho. Esperou por um filho anos. Um dia Deus deu e depois Deus pediu. Que isso? Deus é Deus. Deus não quer nada no teu coração que te cause tropeço. Nós precisamos ser livres. Você diz amém? Nada que te cause tropeço. Quantos querem orar? Você pode ficar de pé. Eu quero cantar de novo essa canção com gente que canta de verdade, não com minha voz aqui, mas quem canta. Mas eu quero cantar com o coração. Vou tirar o microfone, mas eu quero cantar com o meu coração também. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que precisam se posicionar, precisam se derramar, precisam quebrar a força humana para ficar na força de Deus. Eu sei disso. O Espírito Santo me garante. O Espírito Santo me garante. Ele diz, Franco, alguns precisam se render nessa noite. Rendição é a palavra. Você quer isso para a tua vida? É isso que você quer para a tua vida? Render-se ao Senhor? Então, se é isso, faz o seguinte. Nós vamos cantar essa canção de novo. E você fica na liberdade do Espírito para sair do teu lugar, vir aqui à frente e orar. Você e Deus. E você dizer o que você está colocando diante do Senhor. E rendendo a Ele. E deixando com Ele. E confiando nele. Senhor, eu quero entregar isso aqui para Ti, Senhor. Tu és o Senhor absoluto e pleno da minha vida. Pode fazer isso na tua liberdade. Nós vamos orar, cantar e você vai orar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode
pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, tua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Quantos de vocês estavam aqui naquele encontro Muroporta aqui dos jovens? Quantos estavam aqui? Tinha outro. Tinha irmãos que não eram tão jovens, mas são jovens ainda, né? Também estavam. São alguns casais, pais, né? Eu não sei de vocês, não sei quantos de vocês lembram quando eu mencionei uma animação da Disney, falando de um sacrifício de uma irmã pela outra, lembra? Depois que eu falei aquilo, minha esposa me chamou e falou assim: Franco, eu fiquei cuidadoso quando tu falou aquela história da Frozen, né? Frozen? Eu falei, por quê, Dedê? Ela falou, porque podia parecer que eu estava recomendando. Eu sei que você não queria recomendar, eu sei que você estava comentando um fato. Eu não recomendo um monte de coisa. Esses desenhos eu não recomendo. Tem nada de bom. Mas esse desenho tem uma coisa curiosa também. Tem uma mulher obstinada. Uma obstinada mesmo. E eu acho que não só esse desenho, algumas outras animações, as pessoas são animadas a correrem atrás dos seus próprios sonhos e acabam ficando obcecadas, obstinadas. Obstinadas. Eu não recomendo um negócio desse para criança, porque eu sei que isso vai animar a obstinação da criança. Mas eu me lembrei, depois falei, não é só essa animação, quantas outras mídias, quantos outros mensagens, tem até mensagem que anima a pessoa a ser obstinada. Perseguir seu próprio sonho. Tem muita pregação, tem um monte de coisa que anima a mesma coisa. Não só a música diz que você tem que correr atrás do teu prejuízo. Eu vou te falar. O sonho de Deus é que deve nortear a nossa vida. Mas se tem uma coisa que impede o sonho de Deus, são os nossos sonhos. A nossa obstinação, ela impede a gente de saber o que Deus quer para a nossa vida. Quando a gente se rende, quando a gente abre mão, nega a própria vida, a gente fica num estágio com Deus muito excelente, onde Deus pode não apenas fortalecer o que Ele já depositou em você, mas Ele te dá uma plena paz. Ele te enche de paz. Então, você que veio aqui à frente, eu sei que você veio aqui para depositar algo, ou que de repente mais de uma coisa você vai depositar.
mas eu quero orar a Deus para Ele te encher de paz. Meu desejo, minha oração é que você volte hoje para a tua casa pleno de paz. Se você está reconciliando o teu coração com o Senhor, tua vida com o Senhor, tu vai sair daqui pleno de paz. Se você está depositando, derramando, sacrificando no altar de Deus, você vai sair daqui pleno de paz. Paulo diz aos Romanos 12, ele diz: eu te peço, irmãos, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Ele diz no final: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, perfeita, boa e agradável, e você vai provar essa vontade. Ninguém vai impedir isso, se tão somente você entregar teu corpo no sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Quantos querem fazer esse sacrifício? Então faz essa oração. Diga: Senhor, eu estou aqui para me entregar tudo que meu corpo é e representa. Meu descanso, minha fome, minha bebida, meus olhos, meu olhar, o que eu ouço, o que eu falo, tudo que é possível através do meu corpo, eu quero te render, Senhor. Tudo, Senhor, tudo que eu contemplo, tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, quero colocar no teu altar. Pai, nós lembramos que naquele dia que o filho pródigo voltou para casa, não houve luto. Não foi um dia de tristeza, foi um dia de muita alegria, de festa, Senhor. Porque a tua maior festa, a tua maior alegria é ver um pecador se arrepender. É ver um obstinado quebrado, Senhor, quebrantado. E tem queridos aqui, amados teus, que estão te entregando, colocando no teu altar vidas, sonhos, corações, desejos, vontades, Senhor. Pai, acende o fogo desse altar, queima tudo. Recebe, Pai, como uma oferta suave, Senhor, a Ti. Uma oferta com aroma suave para Ti. Recebe, Pai. Recebe tudo que está aqui depositado, Pai. Queima com o Teu fogo. Vem com o Teu fogo, Pai, e queima. Vem sobre esses corações agora e faz arder a chama do primeiro amor mais uma vez, Senhor. Seja Tu mesmo a prioridade de cada um de nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e sopra, Senhor, nesse lugar. Sopra nos quatro cantos desse lugar, Senhor. E levanta, Senhor, das cinzas aqueles que estão enlutados, Senhor. Dá alegria àquele que está triste, Pai. Halamacharadas. Quebra o jugo, Senhor. Despedaça todo o peso dos ombros, Senhor. Traz o óleo de alegria de novo para esse coração, Senhor. Fala dentro do coração: eu te recebo. Eu recebi o teu sacrifício. Fala vivamente dentro desse coração, Senhor. Diz: eu recebo a tua oferta. Confirma dentro do espírito, dentro do coração, essa oferta suave, Senhor, aroma suave. Oh, Jesus, confirma, toca, Espírito Santo, cura, liberta. Faz, Senhor, a tua obra. Edifica esses corações, Senhor, e enche cada um com a tua paz, Senhor. A tua paz, Senhor. Tua paz, Senhor. Tua paz, Senhor. Se você está falando assim, ó, se você está dizendo assim, ó, eu estou morrendo. Se você pensou antes de sair da tua cadeira, assim, ó, eu vou morrer, Senhor. Ó, Senhor, isso é uma morte para mim. Eu quero te falar que Deus não ressuscita vivos. Deus só ressuscita mortos. Então é bom que você morra mesmo, para que o poder da ressurreição venha sobre ti e te levante para a glória de Jesus.
Eu profetizo sobre a tua vida o poder da ressurreição, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, levantando agora o teu coração da cinza. Eu profetizo sobre você em nome de Jesus, que da mesma forma que Jesus foi levantado dentre os mortos, o Senhor te levantará. O Senhor te levantará, o Senhor te levantará. Você não vai ficar nas cinzas, você não vai ficar prostrado. O Senhor mesmo, com mão poderosa, vai te levantar. Mas Ele não vai levantar você do teu jeito, Ele não vai levantar você na tua própria força. Ele vai te levantar no poder e na força do Espírito Santo dEle. É assim que Ele vai te levantar. Ergue os teus olhos, levanta a cabeça, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai fazer caminhos retos diante de você, e Ele vai te mostrar como é bom confiar nele, como é bom descansar nele, como é bom estar nele, voltar para ele, se derramar nele. Recebe essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria que você abençoasse a pessoa que está do teu ladinho aí, orasse com ela e profetizasse também sobre ela, desse uma palavra que fosse a pessoa que está contigo. Dá uma palavra de Deus aí.